Level 1 da Kedo, assim como qualquer outro bom Isekai, ou Isekai normal, ou Isekai padrão também, tem uma coisa que todos eles possuem, e este é o Harem, meus amigos, a essência dos Isekais. E claro, eu demorei um pouquinho para trazer um vídeo sobre o Harem e o grupo do nosso protagonista neste anime aqui, mas é claro que eu não esqueci, demorou, mas não tardou. Eu acho que essa é a frase. Hoje vamos falar sobre o harem do Satou Ryota e as garotas que estão nele. E em outro dia, talvez depois de amanhã ou semana que vem, nós traremos o grupo dele, que é quase a mesma coisa, mas tem umas diferenças aqui e ali. Então já aproveita e deixa o seu gostei aí embaixo para me apoiar. Se inscreva no canal se você não for inscrito ainda. E agora vamos para o anime. E uma das coisas que eu mais gosto no harem desse anime é que aqui tem um peso diferente de outros animes. Aqui o Satou realmente ajudou as garotas que estão ao seu lado. Ele não apenas salvou as princesas em perigo, não, ele realmente ajudou elas, fala com elas, situações que não são apenas salvamentos, entende? Aqui ele não é um herói que está salvando garotas, e sim, ele ajudou algumas, conheceu outras, e pode até ter salvado outras, mas meio que é lógico isso aqui. As garotas têm reais motivos para gostarem dele, e não apenas gostam dele porque ele é o salvador, o herói e o protagonista. Não é assim, elas realmente têm motivos, e passam a gostar dele com o tempo, não é tipo, puf, gostei, amei ele, não. Tem todo um lugar mais gradual que fazem com que elas gostem dele, e é isso que eu gosto bastante nesse anime em específico. Então agora, se vamos falar sobre o harem do Satou, nós precisamos começar com a heroína principal, e claro, a primeira a entrar para o harem, certo amigos? Não podemos falhar com a Emily. Emily Brown é supostamente a garota que literalmente dropou o Satou neste novo mundo. Nesse caso, ela teria matado um slime como sempre, porém em vez de brutos de feijão, ele teria dropado o próprio Satou, sendo um acontecimento bem diferente do comum. Ali, desde o começo, ela seria muito amigável com ele, sendo realmente uma ótima pessoa, principalmente ao dividir sua comida e hospitalidade a ele, da qual ela nem tinha muito em primeiro lugar. Aqui ela explicaria sobre o mundo para Satou e claro, ganharia sua gratidão, o que faria mais tarde lhe pagar sua gentileza, alugando uma casa para ela e se oferecendo para pagar, assim ela poderia viver em um lugar, já que ela morava até agora na masmorra. Nesse caso, a Emily era uma garota bem pobre, cujo emprego era uma aventureira, ganhando seu dinheiro suado na masmorra, matando os monstros que ela via pela frente. Ela vivia na masmorra e tinha poucas coisas consigo, tentando sobreviver a cada dia que se passava, até claro, seu encontro com o Satou. E ao receber essa casa dele, ela ficaria tocada e muito impressionada com o trabalho duro que ele colocou para fazer isso e claro, com a sinceridade dele, com os sentimentos que ele estava passando através daquela ação. E ela faria então a sugestão que mudaria tudo, um convite para eles morarem juntos, comerem juntos e claro, viverem juntos. Aqui nós podemos ver claramente que ela já estava sim criando sentimentos pelo Satou. Primeiramente foi amigáveis e de gratidão, que com o tempo passaram a evoluir mais, tornando mais amorosos, mais românticos e tudo mais. E claro, o convívio deles morando juntos apenas aumentou isso ainda mais. Afinal, eles faziam muitas coisas juntos, ficando muito próximos, seja ir à masmorra, fazer compras e qualquer outra coisa. Porém, o ponto principal entre o romance dos dois que eu gosto bastante é o apoio que a Emily dá para o Satou. Ela o apoia de diversas maneiras, seja o lembrando que ele não está mais sozinho, seja estando ali para ele, seja comerem juntos ou seja apenas o deixando descansar. Ela o apoia de diversas maneiras e isso é muito bonito e importante também. Afinal, o Satou é alguém que meio que se vandaliza. Ele não liga para si mesmo, mas ela faz ele ligar para si mesmo. E isso é muito bonito, embora ela seja uma loli. E por fim, eu acho que o maior acontecimento romântico que eu já vi até onde eu assisti, no caso, até onde eu li no mangá, foi quando ela ficou com ciúmes do Satou com outra garota que vai aparecer aqui um pouco mais pra frente, onde nesse momento o Satou daria um anel para Emily, falando que esse anel combinava muito com a beleza dela e claro, a conquistaria completamente. Em seguida, eu falaria que a Erza é a próxima do harem, mais ou menos. Ela é a recepcionista da guilda, que compra os drops das masmorras que os aventureiros conseguem, onde ela seria a pessoa responsável
por Satou, ou pelo menos que ele tem preferência ao consultar. De início, seu relacionamento era puramente profissional, onde ela era alguém que dava muitas informações úteis e importantes para Satou sobre o mundo, masmorras e monstros. Porém, com o tempo, ela passaria a ficar muito interessada no Satou, já que ela constantemente faz movimentos em cima do Ryota, e de fato são muitos movimentos mesmo. Porém, mesmo que ela tenha toda essa iniciativa de chamar ele pra sair, pra ir pra restaurante, os caramba 4, pular em cima dele literalmente, ele não se toca nem um pouco. Ele é mais tapado que qualquer outra coisa e simplesmente não pega as dicas. Mas é claro, ela ainda não desistiria. Depois do acidente daquele gorila, ela passaria a ficar muito mais apaixonada por ele após ser salva pelo mesmo. E um pouco mais tarde, depois que ele a salva de um aventureiro brutamontes, é então quando ela se apaixonaria de vez, tipo, realmente expressando para todos e o beijaria, embora ele não perceba porque ele é um tapado completo. A Erza é alguém muito gentil e animada que com certeza merece entrar para o harem e já está no harem praticamente. Só falta, é claro, o Ryota avançar nela. Continuando no harem, nós temos a coelha psicótica, a aventureira que todos temem, Eve Kalus Leader. Ela é a garota coelho que surpreendentemente é uma degustadora de cenouras, uma verdadeira sommelier, o que é muito da hora por sinal. Ela é alguém muito direta e estranha, ligando apenas para cenouras e nada além disso. Como aventureira, ela é incrivelmente poderosa, sendo conhecida como coelha matadora ou algo do tipo, tendo a fama de destruir pessoas que não dão cenouras para ela, ou que dão cenouras ruins para ela. Ela é incrivelmente violenta e tem o hábito de bater em pessoas aleatoriamente, embora isso tenha mudado um pouco após conhecer Satou, já que ela ficaria viciada na cenoura dele, e não, nem era para ser uma piada, mas simplesmente saiu. De início, ela ficou ao lado do Satou justamente por causa das cenouras dele, porque ele tem umas cenouras bem grandonas do rank S, obviamente. Porém, com o tempo ela passaria a se acostumar com ele e com a Emily, e claro, a maneira como eles vivem e conversam e tudo mais. E não apenas ela aprenderia a lidar da maneira como ele faz as coisas, como ela também meio que se acostumaria com isso e entenderia os pontos de vista dele, onde embora ela seja de fato uma tsundere, ela é bem legal também e uma pessoa bem interessante para se ter por perto. Eve se apegaria bastante a Satou e passaria a frequentar a sua casa frequentemente também. Agora, principalmente porque ela também se apegou a Emily, sendo uma ótima amiga para ela, do seu jeito no caso. E uma coisa que eu gosto bastante também é como ela é incrivelmente orgulhosa e confiante em sua força, afinal ela é muito poderosa. Porém, quando ela não derrotou o Satou, seu orgulho ficou muito ferido. Agora também temos uma princesa no harem, amigos, então sim, neste anime também temos princesas no harem. Ela conheceu Satou quando ele resolveu um acidente com monstros nascendo a partir de drops de um mercador, onde ele teria salvado a vida do mercador e acabado com os drops para evitar que eles virassem mais monstros. E assim ela ficaria sabendo disso através de alguns relatos de outras pessoas. E então ela se encontraria com Satou pela primeira vez pessoalmente em uma masmorra, onde ela estava junto com seus guardas tentando ganhar experiências em lutas e claro, fazer alguns drops de ar também. Porém Satou, que não sabia disso, viu ela meio que achando difícil lutar contra o esqueleto e ajudou, matando um monstro e é claro, ganhando a sua gratidão, embora não fosse necessário. Ela estava ali para criar ar e vender ele para outras pessoas, afinal é um ar puro vindo diretamente da própria princesa, onde aqueles conversariam um pouco e ela meio que desabafaria com Satou sobre alguns problemas de sua vida, e ele daria, claro, ótimos conselhos para ela e a ajudaria um pouco. Onde a partir dessa interação nós vemos que ela vê meio que Satou como um herói, da mesma forma que ela tem uma grande gratidão por ele e cora para ele, gostando bastante dele também. E em suas futuras aparições, ela constantemente fica corada, desvia o olhar, dá presentes para ele, então sim, ela está no harem confirmadíssimo. E então temos uma personagem que pra mim é a mais bonita do anime e que eu pessoalmente gosto bastante do visual dela, e ela seria a Celeste. Satou conheceria a Celeste quando ele foi para uma nova masmorra chamada Selenium, onde uma mini cidade improvisada era criada ao redor dela para que os exploradores pudessem fazer suas aventuras. Nessa mini cidade havia um local onde todo o lixo era jogado e Celeste era a maga que estava a cargo de queimar
todo esse lixo para evitar o acúmulo de drops vindo dos monstros. Afinal, já sabemos que se um drop ficar intocado, largado por aí, ele se torna meio que um monstro muito poderoso. Então, para evitar que isso acontecesse, ele estava lá queimando tudão. Desde o começo, o Satou ficaria hipnotizado com ela, já que ela tem uma aparência muito parecida com uma japonesa com seus cabelos pretos e pele pálida. Porém, ela estava claramente exausta e se esforçando demais, onde isso causou uma grande impressão no Satou, e ele sabia que precisava ajudar ela. Então, quando ela caiu de exaustão, ele correu imediatamente para seu abraço. Nesse tempo, o Satou cuidaria do lixo para que ela pudesse descansar mais um pouco, onde quando ela acordou e tentou recusar a sua ajuda, ele meio que deu uma bronca nela, um sermão do porquê ser perigoso se sobrecarregar, e que isso é uma coisa que ela não deveria fazer consigo mesma, e assim ele faria com sucesso ela ficar ali descansando. Mais tarde então, ela agradeceria a ele pela sua ajuda, da mesma forma que ela ficou bem feliz por ele ter a parado naquele momento. Aqui Celeste se mostra ser bem gentil e cuidadosa com Satou e Emily, além de se mostrar ser alguém com um grande senso de dever, principalmente para o seu trabalho. Após isso, ela passaria a conviver bastante com Satou e Emily, principalmente por eles estarem estacionados ali naquela mini cidade perto do lixão onde ela trabalha. Aqui eles se aproximariam muito, principalmente uma amizade entre Celeste e Emily, com elas ficando bem próximas mesmo. Além disso, Satou também ajudava bastante em seu trabalho, tentando tirar um pouco do peso dos ombros dela, querendo evitar que ela se sobrecarregasse novamente. Onde com o cuidado deles e claro, tudo que eles fizeram por ela, ela passou a gostar cada vez mais e mais dos dois, curando muito para o Satou e tudo mais, principalmente em cenas onde ela ficaria toda bobinha pra cima dele e claro, pegaria seu coração batendo aceleradamente, de fato gostando de Satou. Com isso, eles ficariam cada vez mais e mais próximos, interagiriam mais e mais, e ela acabaria entrando para o seu grupo, saindo daquela mini cidade com eles e indo morar com os dois, e sim, oficialmente agora eles eram 3 companheiros juntos. E claro, junto disso ela também entrou para o harem, obviamente. E por último, mas não menos importante, nós temos Alice Wonderland. Ela é uma personagem que sinceramente é a única que eu não conhecia antes do anime começar a lançar e eu ver ela na introdução. Ela é uma garota muito animada e viva, que sai por aí pedindo para entrar no grupo de pessoas, porque ninguém fica com ela por muito tempo basicamente. Ela é uma domadora de monstros, podendo domar principalmente esqueletos e slimes, usando eles para lutas e tudo mais. E um fato bem curioso é que ela nasceu em uma masmorra. E o negócio meus amigos, é que sabemos sim que ela entra para o grupo do Satou, porém eu não sei dizer se ela entrou para o harem dele também. Isso acontece porque simplesmente, no mangá ela ainda não apareceu até onde eu li. Eu li até o capítulo 37 do mangá, que é o último que foi traduzido há um ano atrás, então sim, o mangá parou de ser traduzido em inglês e em português. Então até onde eu pude ler no mangá, ela não apareceu, e eu também não li a novel, e não tenho nenhum interesse em ler a novel desse anime em específico. Então é por isso que eu só fui conhecer ela e saber da sua existência quando saiu o anime, e ela estava na capa junto com os outros. Aí eu falei, ô louco, tem outra personagem, mas de fato, ela entra para o grupo sim, mas eu não sei se entra para o harem. E eu vou dar uma menção honrosa para essa sommelier e degustadora, que foi uma situação muito parecida com a da Eve. O Satou tem drops incríveis e maravilhosos, e ela se sentiu atraída por eles e foi até ele. Aqui ela é meio que uma amiga deles, vai na casa deles, come, chama eles para viajar, essas paradas tudo. Ela está sempre com eles, porém, até o momento, nunca teve um desenvolvimento romântico entre os dois, então eu não posso dizer muito bem se ela pode ou não estar no harem. Mas fica uma menção honrosa para ela que talvez seja possível. Mas é isso, meus amigos, o harem de Satou Ryota de level 1 da Kedo Unique Skill, e uma coisa que eu gosto bastante desse harem é que se você parar pra ver, esse harem é como se fosse uma grande família. Diversas vezes nós vemos todo mundo se reunindo pra jantar, todo mundo se reunindo pra beber, ou coisas do tipo. Eles de fato não são apenas amigos e companheiros, eles são realmente como se fosse uma família que o Satou não tinha na Terra e que agora tem em outro mundo. E eu acho isso muito da hora e emocionante de se ver. Mas é aquilo, o que você acha sobre isso? Comenta aí que eu quero sim saber a sua opinião. Se você gostou, deixa o seu gostei embaixo para me mostrar que você realmente curtiu o meu trabalho. E claro, se não for inscrito ainda, se inscreva aqui para ficar por dentro dos próximos vídeos. E claro, não perder a oportunidade de se juntar à comunidade de Grid Animes. Nós já batemos 50 mil e a minha meta agora é 100 mil. Vai demorar um pouco, mas eu sei que conseguimos. Agora eu me despeço de vocês, aquele abraço, um beijo e eu fui.